Beleza, pessoal? Boa tarde. Bom, eu estava lendo o relatório aqui das Forças Armadas, né? Tava discutindo com alguns amigos e tal. Alguns familiares perguntaram a minha opinião. Então eu resolvi dar uma olhada aqui no texto. Eu já tinha lido alguns resumos, mas eu decidi dar uma olhada por completo. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui, para começar a clarear um pouco, é que a gente tem que olhar as coisas e entender antes de dar uma opinião, porque senão a gente só vai ficar dando opinião no vento, e isso não tem muito valor. Então a primeira coisa que eu queria ver com vocês é a diferença de código-fonte e código compilado, executável, né? Aqui no documento eles falam o seguinte, só mostrar para vocês aqui que esse documento é o documento atual, tá? Acho que está na página aqui 24, a data do documento, se não me engano, é do dia 9, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Brasília, 9 de novembro de 2022. Tem o pessoal aqui, o coronel, né? Tudo mais. Beleza. Então, aqui tem uma introdução, né? Fala sobre o acesso ao código-fonte, né? Aqui a gente já consegue ver que existe acesso ao código-fonte. Tá aqui, ó. A abertura do código-fonte está prevista na linha do inciso do artigo 5º da resolução do TSE, blá 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 blá. A fiscalização da atividade de acesso ao código-fonte propiciou a equipe obter conhecimento sobre o código-fonte que, por meio de compilação, teria gerado os programas que compõem o server. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Tem o código-fonte e, por meio da compilação, gera o programa. Tá? Então, você tem duas coisas. E no meio você tem um compilador. Tá? O que é um compilador? O compilador é um programinha que pega aquilo que você escreveu, que é o código, e transforma em um executável. O executável é aquilo que você dá dois cliques e executa, que a máquina entende. Tá bom? Compreensível para a máquina, é binário. Então ele fala que a análise ocorreu aqui nesse período, blá 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 blá. Isso aqui é importante. É importante registrar que o TSE definiu limites de acesso ao sistema, o que dificultou a análise do código-fonte, conforme abaixo. Foram autorizadas somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada a execução do código-fonte. Então, foi impossibilitada executar código-fonte. Tá? Guarda isso, foi impossibilitada a execução do código-fonte. Fato que teve por consequência a não compreensão da sequência da execução de cada parte do sistema, bem como de funcionamento do sistema como um todo. Ou seja, eles estão falando assim, cara, a gente teve acesso ao código-fonte, eu consegui ler lá o que está escrito no código-fonte, a versão estática, mas eu não consegui executar aquilo que estava escrito para eu comparar. Ou seja, isso aqui é um código-fonte. Tá? Isso aqui é um código-fonte. Isso aqui é o que o programador escreve, tá? Estático, por isso que ele fala ali, estático. Eu consigo ver, ele está parado aqui, eu estou lendo ele. Você consegue saber o que um programa faz lendo? Consegue, mas você sempre precisa pegar o que está escrito versus o que executa no final, porque pode ter divergência, eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, vamos lá. Se eu pegar esse código aqui, não vem ao caso agora ensinar como faz isso, mas se eu pegar esse código aqui, eu vou compilar ele. Então eu vou dar um comando aqui de compilação e tudo que está aqui, ele vai empacotar e vai gerar um executável que é um arquivo que o computador consegue entender, que é binário, tá bom? Então eu vou dar um comando, beleza. Isso aqui gerou para mim um código fonte, que ele está aqui, ó. Ele está aqui na minha pastinha, Bruno, exemplo da 1. Tá. Ó, agora são 2h45 do dia 13. Então o código foi gerado às 2h45, today, hoje. Se eu der dois cliques aqui, ele executa, tá vendo? Tá executando. E pode ver que ele tem aqui, ó, Bolsonaro, se quiser votar no Bolsonaro é 22, se quiser votar no Lula é o 13. Ah, eu quero votar no Bolsonaro. Que horas são? Ah, são 9 horas da manhã. Então continua a eleição. Ah, eu quero votar no 13. Que horas são? Ah, são 11 horas da manhã. Isso aqui é só uma simulação, tá, galera? Não é...
Ah, eu quero votar agora no. Agora outra pessoa foi lá e votou no Lula. Que horas são? 17, acabou. Então deu 2-1, ó. Lula recebeu 2 votos e o Bolsonaro recebeu 1. Tá? Então isso aqui é um executável. Então o que, que os caras queriam? Os caras queriam bater isso aqui com isso aqui. Para você validar que o que foi escrito está sendo executado. Ah, Bruno, não entendi. Agora você vai entender. Repara o negócio aqui, ó. Você reparou que está escrito Lula PT aqui, ó? Eu fiz de propósito. Eu coloquei Lula PT. Aí eu falei assim, cara, isso pode influenciar a galera. Eu acho que não é justo com o Bolsonaro. Vamos tirar. Aí eu posso vir aqui no meu código-fonte e tirar Lula PT. E eu vou salvar, ó. Ó, vem aqui, File, Save. Tá salvo. Tá salvo, ó. Eu salvei agora. Esse arquivo aqui é o código-fonte, tá? Esse é o compilado, esse é o fonte. 2h47, 2h47. Você concorda comigo que eu removi a palavra PT aqui? Só que eu não compilei. Eu não gerei aquele código ali. Eu não dei esse comandinho aqui, ó, que compila. Tá? Esse comandinho aqui compila. O que acontece? Então, o cara do exército lá, ele pode pegar esse código e olhar assim, beleza. Tô vendo esse código que tá escrito Lula. Tá? Esse é o código que eu recebi para analisar, para fazer auditoria. Vamos executar? Então me dá o executável aí, TSE, que não foi o caso pelo que eu entendi, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado. Então vamos executar. Aí o cara vai lá e executa. E aparece aqui, ó, Lula PT, flechinha 13. Mas no código fonte tá Lula, flechinha 13. Fala, opa, tem alguma coisa errada. Então é isso que o exército está reclamando. Eles tiveram acesso ao código, mas eles não tiveram acesso à execução dele, para bater as coisas e poder dar uma análise completa. Então eles falam assim, não achei fraude, mas também não posso dizer que não houve fraude. Então eles estão dizendo assim, não consegui fazer o meu trabalho, não tive condições de fazer meu trabalho. E aí cabe ao TSE explicar essas coisas. Explicar por que, que eles não estão fornecendo o código-fonte. Será que eles estavam na correria e acabou alguma coisa ficando fora do lugar e que não afeta a eleição, mas que se viesse a público ia dar um problema, ou tem algum problema, ou não sei, tá, não sei. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é isso, tá? O documento está dizendo basicamente que o exército não conseguiu fazer uma análise completa porque eles não conseguem pegar o código-fonte escrito e bater com o executável que eu acabei de mostrar para vocês o que é. E aí, como é que você faz para uma coisa bater com a outra e ficar tudo sincronizado? Você fala, ah, beleza, então o que teria que acontecer? Eu teria que pegar esse meu código aqui que eu atualizei, tirei a palavra PT, eu teria que gerar o comando de compilar, dei Enter. Beleza, o que aconteceu? O meu código compilado ele foi atualizado. Ó. Às 2h49 de hoje, ele foi executado. E a palavra PT não deve aparecer mais. Ó. Lula PT. Eu vou fechar esse cara aqui. Terminate. Tá? Vou fechar esse cara aqui também. Vou fechar esse cara aqui também. E agora eu vou executar o código fonte que eu acabei de atualizar. Acabei de remover a palavra PT. O que vai acontecer? Tá lá, ó, não tem mais o Lula PT, porque eu atualizei o código. Tá bom? Então é isso. Acho que eu vou fazer um outro vídeo depois dizendo como é que seria enfim, uma alteração no código, né? Nem sei se vale a pena fazer, mas enfim, eu acho que isso é importante porque isso faz você entender o que é código-fonte e executável. E aí você passa a entender, ah, tá, então é isso que eles estão reclamando. E é isso que o TSE deveria fornecer. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma ideia de vídeo aí, manda aí. Como eu entro numa área de TI, então eu sinto confortável de falar sobre essas coisas aí, tá bom? Falou!